Graça e paz, tudo bem com vocês? Graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi seu sábado? Hoje é sábado, 4 de maio. Uau, sábado! Ontem eu falei aí o seu Salmo 33, Salmo 33, hoje Salmo de número 34. Tudo bem, chegou o final de semana. Uau, passou voando a semana. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua história, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo teu ministério. Pastorzão, Deus te abençoe, líder de ministério, você que está agarrado aí com os meninos, com os adolescentes, né? Esse final de semana tem congresso nas igrejas, tem trabalhos de jovens, evangelismo. Você que está me vendo aí em todas as partes da nossa nação e também fora dela, temos pessoal lá na Colômbia, estamos assistindo em Bogotá, Medellín, Cartagena. Graças a Deus a todos vocês. Deus te abençoe demais, demais. Hoje, sábado, 4 de maio, vamos caminhando na nossa empreitada, na minha empreitada com vocês, para falar aí sobre Salmos e Efatá. E falando em Efatá, a pessoa perguntou, pastor, é só entrar lá e conseguir isso? Ó, você tem duas maneiras de você comprar o Efatá, pessoal, duas maneiras. A primeira maneira é de você, pelo meu Instagram, você entra lá no meu Instagram, Pastor Ronaldo de Souza, PR Ronaldo de Souza, você vai ver minha foto lá, do 100 também, vai ter muito material. E você, na bio, tem um link. E ali você pode clicar lá, tem um link que vai direto para a compra do Efatá, dos Sete Heranças de Deus, e também de Neemias, que já está aí, tá, no forno, tá? Neemias. E encomenda, aí você vai cair lá no site, faz a tua compra normal, com cartão de crédito ali, Pix e tal, e eles vão mandar entregar na sua casa, compra dá de presente, faz ficar dando presente meia, cinto, carteira, dá um EFATAR, você pode usar ele o ano todo, você pode fazer grupos de estudo, dá para você fazer meditações. Eu fiz ano passado por áudio, você lê o texto ali por áudio em grupos de WhatsApp da sua igreja, das irmãs do ciclo de oração, dos adolescentes, dos jovens, dos pastores, dos presbíteros, dos obreiros, da turma do Kids. Daqui, leia ali o texto, faz a tua meditação, passa por áudio, passa por grupos. Ano passado eu fiz isso com alguns livros, fiz algumas leituras, muito bom, foi muito edificante. Está aqui, é R$ 45 o preço dele. Perguntar quanto é? 45. Mas R$ 5 o que é? Uma pizza que você come aí em meia hora. E aqui você vai ter, né, realmente material aí para você estudar. Tá? Hoje, dia 34, aqui, ó, dia 34, e também os Salmos de número 34. Gente, o Salmo de número 34 é top demais. Aqui tem textos que talvez você ouvia falar e nem sabia onde estava, tá aqui no Salmo 34. Esse salmo, algumas Bíblias trazem um título, né? Que quando Davi se finge de louco lá com os filisteus, o meu tá aqui, ó. Salmo de Davi quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, rei dos filisteus, por esse expulso e por esse expulso ele se foi. Então, o Salmo tem 22 versos, e aqui que você vai ver, assim, alguns textos, alguns versos que você, nossa, não imaginei que fosse daqui que era. É daqui que fala, é daqui. Então, se é falta de leitura bíblica, crente tem que ler a Bíblia, você vigia na terra, tá? Vamos lá. Então, eu separei alguns textos. Esse Salmo, você vai encontrar essa história do Salmo em 1 Samuel 21, do 13 ao 15, tá? Onde ele se finge de baba. A Bíblia fala que a barba escorreu a barba dele, né? Se babou todo, escorreu na barba de Davi, ficou doido e tal. O pessoal falou assim: "Mas isso aí não é Davi, o hebreu, que Saul está procurando, que matou os nossos homens na guerra e tal." Aí Abimeleque dá uma olhada assim, fala, olha, aí ele começa a se fingir de louco. Olha, tem algumas coisas que se fingir de louco dá certo. E a Bíblia diz que a cruz é loucura porque eles têm correto, né? Vamos lá. Então eu separei aqui alguns princípios, alguns princípios. Um dos princípios que eu observei nesse salmo é que por 16 vezes, Davi estabelece a palavra Senhor. Está em letra maiúscula, né? Senhor. Ele dá essa ênfase a Deus. Como é gostoso você dar glória a Deus em tudo. Você dá ênfase. Porque o que você tem em seu carro? Foi o Senhor que me deu. E a sua mulher? Foi o Senhor que me deu. E o seu casamento? Foi o Senhor que me deu. E os seus filhos? Foi o Senhor que me deu. E o seu ministério? Foi o Senhor que me deu. Isso é gratidão, isso é ter uma alma grata. E por 16 vezes, você acontece, você vai achar 16 vezes
Davi fala sobre o Senhor, 16 vezes. E aqui eu separei alguns versos, tá? Alguns versos. Separei aqui o verso 6, 7 e 8, que diz assim: clamou este aflito, também estava na frente dos inimigos, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor, aqui, lembra? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Onde é que está? Está aqui, ó. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isso, lembra, gente? Está meio aflito. O Senhor acampa os seus anjos ao redor. Pessoal, nós não sabemos quantos livramentos nós já recebemos. Não temos noção disso. Eu lembro uma história que eu li, um testemunho que eu li, em algum canto aí eu li, um testemunho, que o pai era pastor, né, um casal de pastores, e eles tinham duas filhas, a mais velha e a mais nova. A mais nova, eles falaram assim, filha, nós vamos dar uma saída, e falou para a mais velha, fica aí. E disse para a menina, olha, os anjos estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Ela falou, tá bom, papai. E eles foram, foi o pai, a mãe, a mais nova, a mais velha ficou. E eles foram sair, não sei o que eles foram fazer, não lembro. E aí, então, entrou dois assaltantes na casa. A menina era uma casa de 2 andares, a mais velha ficou, não sabia o que fazer, assustada, correu para o quarto, falando de anjos, anjos ao redor. Correu para o quarto e se cobriu com a coberta, olha, né, a atitude dela, né? Se cobriu e ficou orando, e falou, Senhor, e a menina orava, eu li isso no texto, ela dizia assim, Jesus, a tua palavra diz, né, Pai, que o Senhor acampa os anjos ao redor e o teu sangue nos cobre, os anjos acampam ao redor e o teu sangue nos cobre. Eu sei que um ficou na parte de baixo e deles subiu, começou a virar a casa lá, e ela quietinha no quarto. Quando ele entrou no quarto da moça, ela ficou quietinha embaixo da coberta, ele começou a gritar, grito, 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 o outro subiu correndo, falou, o que que foi, o que que foi? E aí ele olhou, os dois olharam assim, e aí o que subiu perguntou pro cara, o que que você fez? O que que você fez, cara? Não era para matar ninguém, o que que você fez? Ele falou, eu não fiz nada, como não? Olha aí, tá cheio de sangue a cama, você matou a menina, você matou uma pessoa. E não, mas eu nem encostei nela, não, vamos embora daqui. E eles largaram tudo e saíram correndo. A menina ficou quieta ali. Quando ela percebeu que eles tinham ido embora, ela se olhou, falou, sangue, aonde sangue? Diz que ela começou a se olhar assim. E aí ela lembrou que ela tinha pedido para o Senhor acampar os anjos e cobrir ela com teu sangue. Olha como Deus guarda. Guarda. Uma vez também eu lembro que eu vi uma reportagem de que tinham pego um estuprador, um cara violento lá, estuprava as meninas à noite, saída da escola. E eles pegaram esse cara. Pegaram e foram fazer entrevista com o cara lá e tal. E aí ele falou assim, quantas vítimas você fez? E ele falou, eu fiz várias vítimas e tal. E falou assim, inclusive, nesse dia que me pegaram, eu ia fazer... tinha uma morena lá, que eu ia pegar essa morena, mas eu fiquei com muito medo. Por isso vocês conseguiram me pegar, porque eu saí assustado, fiz muito barulho, o pessoal viu e tal. E ele falou assim, mas por que que tinha essa morena? Acho que era uma moça morena. Ele falou assim, tinha 2 homens muito grandes do lado dela que me ameaçaram. E aí ele falou assim, descreve esses homens. E aí ele falou assim, eram 2 homens grandes de branco, assim, que estavam ao redor dessa moça. E quando eu cheguei perto, eles se abriram, se armaram tudo. E eu fiquei com muito medo de sair correndo, e aí o pessoal me pegou. E aí o pessoal, né, vendo essa reportagem, o pessoal falou, não, pode ter sido os anjos. E a Bíblia fala que os anjos têm um trabalho, né? Lá em Atos, você fala que o anjo abriu a porta lá, as prisões para Pedro, e aí Rode, que é o nome da menina, vai lá falar para o pessoal que está orando na casa, dizendo assim, ó, Pedro está na porta. E o pessoal fala assim, não pode, deve ser o anjo dele. Então, esses valores, né? O Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, é acampar, não é passar, dormir uma noite embaixo, acampar, é fazer morada. Uau! É top. Quantas vezes nós já passamos por dificuldade, não sabemos, né, como que Deus nos livra. E ele continua, lá no verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Justo, nem toda oração é ouvida, eu já falei isso aqui para vocês. Oração ouvida é aquela que é do coração quebrantado e contrito. Tá? E ele continua, perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado e salva do espírito oprimido. Coloquei aqui o verso 18. Tá? Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Então, Davi sabia do que estava falando, porque estava falando de uma tragédia, quase foi, né, para o quiabo, quase foi para a luz no fim do túnel, quando ele, né, na frente do rei dos filisteus, lá, os filisteus eram inimigos declarados dos israelitas, e ele se foi, deu ruim, e ele se finge de doido, de maluco, né? Pô, larga esse cara daqui, esse cara tá louco, né? Se fosse no outro dia, ia ter que dar um Rivotril aí, um Zolpidem pro cara dormir, né? Misericórdia. Então, mas de certa forma, o cristão tem que ter algumas coisas na loucura mesmo, é como Deus nos livra. E o salmista relata, e você vai ler essa história, como eu falei, em 1 Samuel 21, do 13 ao 15. Né? E Davi passa cada lição, os anjos do Senhor, o salmo de número 34. Vamos para Efatá? Efatá, dia 34, tá aqui, ó. Inexplicável graça. Uau! Sábado, que lindo. Vamos lá. Eu peguei o texto de Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Uau! Top. Ó, no dia que você tiver, pessoal, acho que eu vou fazer também, vou pensar, vou ponderar, fazer um estudo também sobre Romanos. Cara, Romanos é apaixonante. A carta teológica de Romanos. Tá? Até coloca aqui como destaque, ó, graça, recebemos aquilo que não merecemos. Uau! Misericórdia é o adiamento de um juízo, é não receber o que merecemos. Legal, né? Como a Bíblia, eu sou apaixonado, não tem como. Meditação, querido, medita. Vamos lá? Qual o ensinamento que o Salmo 34 e esse texto de Efatá 34 te traz? Como que você vê essa questão dos anjos assentados ao seu redor? Como que você vê isso? Qual é a repreensão? Aí você faz aqui, ó. Pastor, a repreensão minha é essa. Qual a correção de Deus nesse texto bíblico? Uau! Será que Deus precisa corrigir tua cosmovisão? Será que não precisa te dar um direcionamento mais apurado? Dar uma puxada ali? Falar, olha, tenha mais fé nessa área. E qual será a atuação para trazer educação a isso? Alinhar os princípios de Deus na sua vida. Então, o ensinamento, a repreensão, a correção e alinhar os princípios. O que você vai fazer para isso? Orar mais? Ter mais fé? Meditar mais? Ler mais? Ponderar mais coisas? Salmos e Efatá, sábado, 4 de maio. Puxa vida, que legal. Eu gosto desse texto, né? O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu já tive, quando eu estudei esse salmo, esse princípio aqui de repreensão, eu fui repreendido. Falei, ter mais fé em algumas coisas, ter mais coragem. É lógico, você não vai tentar Deus umas bobagens, você sabe que não vai dar certo. Mas tem muitos livramentos, a gente não sabe, eu pedalo muito, gosto de pedalar nas estradas, caminhar, né, manter a forma. Também viajo muito. Lembro uma vez que eu viajei, estava viajando para Minas de ônibus, e estava amanhecendo o dia, que daqui de Curitiba a BH dá 16 horas, mais ou menos. Eu no ônibus, e aí o ônibus saiu da estrada, deu aquela envergada, caiu as mochilas, acordou o pessoal tudo gritando lá, vou morrer, vou morrer. Inclusive, nós estava até no mapeamento, né? Nós estava perto do. O ônibus estava entrando na cidade de Perdões, sul de Minas. E aí o motorista parou, conseguiu segurar um ônibus e tal, parou lá no posto lá e falou: olha, é que eu peguei um buraco, vi e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quanto livramento Deus já não me deu na estrada, quantos livramentos. Avião, carro, ônibus, a pé, essas noitadas viajando, quantos livramentos, né? Nós não temos noção, mas a Bíblia diz que aquele que teme o Senhor lhe livra. Uau. Vamos lá? Desafio do dia. Visite alguém, dê um telefonema, ore para alguém que você não conhece e ofereça a essa pessoa que um dia oferecerá a você graça. Principalmente agora nessas tragédias, eu falei ontem da tragédia do Rio Grande do Sul, liga para os pastores, para os líderes, pessoal da igreja que tem lá. Eu sei que tem um ministério grande, de repente tem igrejas suas lá no estado, amigos. Ó, estamos aqui com você, estamos orando. Não tem como mandar muita coisa, né? Tem muita gente mobilizada aí. Princípio de libertação. Um libertador deve, acima de tudo, olhar com os olhos de Deus, independente da situação a que apresenta, pois é assim que um dia fomos libertos também.
Sim, isso é graça, tá? Dica de hoje, sabadão, anota aí, dona Maria, põe aí. Graça vem do céu e não de nossos esforços. Não, tá? Deixe de lembrar disso. Lembre-se sempre disso. Graça vem de Deus. Efésios fala: vocês não são salvos pela fé, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Provérbios 2, 8 e 9. Vamos orar para encerrar esse sabadão, para você começar aí teu dia lindo, esse final de semana? Ô Pai, o que dizer desse maravilhoso presente que nos deu junto com o seu amor? A graça nos faz lembrar que, mesmo quando éramos um projeto falido, o Senhor investiu em nós. Amém. Salmo de número 34. Uau! Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus te abençoe esse sabadão, dia 4 de maio. Deus te abençoe demais. Você que está me acompanhando aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal. Vai vir aí, vai vir um. Eu vou ver se eu faço um estudo sobre Eclesiastes, Romanos. Também vem o documentário sobre libertação, você conhece a verdade. E também mais uma série de mensagens que eu vou colocar aqui sobre ocultismo, as trevas. Como dizem em espanhol, tinieblas, né? E também no meu Instagram, siga lá, coloca, encaminha para o pessoal lá os links das lives, das meditações que eu tenho lá, o Papo com a Rafa, tá tudo lá no meu Instagram, né? Segue a gente lá, me segue lá que a gente vai conversando. Um abraço para você, Deus te abençoe demais e até amanhã. Domingão, um abraço.